Paz e graça da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu que vos falo, Alberto Oliveira, e nós estamos aqui com mais um vídeo para tratarmos de um assunto bem interessante. Nós vamos falar hoje a respeito, irmãos, dos argumentos contrários à deidade de Cristo, que algumas religiões utilizam para querer desfazer a divindade de Cristo atestada nas Escrituras e nos seus santos evangelhos. Existem alguns grupos que são pseudos cristãos, como as Testemunhas de Jeová, é um grupo, uma seita religiosa, que juntamente também com os espíritas e com outras religiões, que defendem ou ensinam que Jesus não é divino, ele não é Deus. E para isso, eles afirmam que Jesus ele foi um ser criado, que ele não é o Criador, e sim uma criatura. E eles usam textos da Bíblia para tentar, no caso, provar isso. Só que textos descontextualizados. Como uma boa regra de hermenêutica nos ensina, que texto fora do contexto é pretexto. Então, irmãos, vejamos bem os seus argumentos e analisemos à luz das Escrituras. As Testemunhas de Jeová, geralmente, elas utilizam o livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, onde fala, irmãos, ali, que Jesus é o primogênito de toda a criação. No entendimento das Testemunhas de Jeová, por dizer que é primogênito, quer dizer que ele era o primeiro de toda a criação, ou seja, ele foi o primeiro ser criado. Só que nós precisamos entender que a palavra primogênito nem sempre se refere ao primeiro de uma espécie criada, Porque a palavra primogênito, ela também pode significar primazia, ou que tem preeminência em tudo, Como, por exemplo, no caso de Abraão. Abraão tinha 2 filhos, Isaque e Ismael. Se for pelo primeiro do nascimento, na verdade, o primogênito seria, no caso, Ismael. Mas a Bíblia chama a Isaque de primogênito. Por que a Bíblia chama Isaque de primogênito, sendo que o primeiro filho de Abraão não era Isaque, sim Ismael? Porque, neste sentido, o fato de Isaque ser chamado de primogênito, o primogênito estava se referindo à primazia. Era o primeiro que foi, no caso, colocado como o que iria receber as promessas de Deus. Porque Deus havia feito promessas a Abraão e essas promessas iriam se cumprir em Isaque. Então, Isaque seria o primeiro a ser, no caso, estabelecido por Deus para cumprir as promessas que Deus havia feito a Abraão. Em relação a Cristo, ele é o primogênito da criação, não por ter sido o primeiro criado, mas por ter sido o primeiro de tudo a iniciar toda a obra da criação de Deus. Uma vez que a própria Bíblia, no versículo 16, no contexto de Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, no versículo 16, abaixo do versículo 15, no caso, ele explica o porquê que Jesus é o primeiro de toda a criação. Não porque tinha sido criado, mas porque nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Ou seja, sejam tronos, sejam potestades, sejam dominações, tudo foram criado nele e para ele, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Além disso, irmãos, nós podemos entender que, segundo o livro do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 3, diz que Jesus criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, se ele cria todas as coisas, logo ele não pode fazer parte da criação, uma vez que a Bíblia o apresenta como ele sendo o criador de tudo, ou seja, de toda a criação. Além disso, o próprio Jesus se refere a si mesmo como sendo o primeiro. Ele diz lá em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Isso quer dizer que Jesus ele era o primeiro, ou seja, que estabeleceu todas as coisas.
Irmãos, nós agradecemos por esse vídeo e em outra oportunidade continuaremos.